que há, primo, é que há muita vaidade de parte de uns, e ciúmes e outros ciúmes, e esses despeitinhos e essa coisa. Lá em Itápolis eu vi de gente boa umas tantas coisas de fala disso, daquele, daquele outro, e não sei o que lá. Eu tive que dizer para mais de uma ou duas ou três pessoas, olhe, foi você que disse, deixou no mundo, não julgueis para não sermos julgados. Tira primeiro a trave do teu olho para depois ver o cisco no olho do teu próximo, e por aí afora. Graças ao Senhor, meu Pai Divino, aqui hoje, Luiz, graças a Deus você está aqui. Ontem, para mim, dominar médium em Santana, por mim não, mas pelo médium me deu trabalho, Pai Divino. Aquilo parecia uma caverna, estava frio, sem amor, falta de temperança de seres humanos. Parecia que os dons estavam sendo todos jogados nos escombros mais tenebrosos, frieza das pessoas lá dentro. Pai Divino, eu gritei lá dentro, eu mandei que eles, quem quisesse, eu não disse para a direção da casa, eu disse entre vós, vão lá e falem com ele, e digam que sou eu que aqui estou. E disse, ainda bem que o Senhor está na carne, Pai Divino, para esclarecer. A união divinista estava indo para um escombro, mas parece que está voltando outra vez. Os dons parece que estão sendo barrados lá dentro. Não tem uma comunicação, não tem uma evidência que preste. Quem é o doutor daquela união divinista? Aonde o Pai Divino depositou toda a sua confiança? Tanto é que o Evangelho Eterno está posto na mão da união divinista. Vamos barrar nós agora, meu Deus do céu. Eu quero falar, não posso. Até hora, Pai Divino, estão contando hora para evidência e comunicação, Pai Divino. Estão cantando hora. Eu não mando. A direção da casa é que escolhe a hora. Se eu posso falar ou não. O senhor me desculpa, vão a merda. Me desculpe, vá a merda a direção da casa. Eu me comunico na hora que eu quiser. Se tiver médium que preste lá dentro, eu peço licença a Deus. Eu dou o exemplo. Se vocês quiserem seguir, é assim. Se não quiser, eu volto a dizer, como disse ontem naquela casa, se for barrado ou escalão, e eu mesmo, nunca mais eu apareço no local. Vai ficar um belo de um rombo, todo mundo pendurado em direção aos quintos dos infernos. Também eu disse lá que os dons foi expandido por ele pelo mundo afora. Custou vidas e agora tudo prontinho. Parece que existe um cabo de aço. Todo mundo quer dominar. Pai Divino, Pai Divino, graças a Deus que o Senhor está no mundo, graças ao Senhor, porque eu estou pondo os pontos nos is, estou pingando os is. Ainda bem que o Senhor apareceu aqui hoje, senhor Luiz, o meu irmão Luiz. Ainda bem que o Senhor está aqui. Cuidado, união divinista. O peso nas tuas costas será mais duro. A outorga do Evangelho Eterno está nas suas mãos. Mas por causa de vaidade, por qualquer asneira da vossa parte, divinistas até que vão ter que ser expulsos também por causa de certas porcarias que estão fazendo. Eu estou aqui mais uma vez na frente do Pai Divino. Se eu estiver mentindo lá
ontem. Se tiverem dúvidas, vamos conversar aqui agora cara a cara com o Pai Divino. Se ele faça comigo o que ele quiser, eu aceito, mas eu dou minha cara a bater pelo que eu disse. Eu respondo por tudo. Volto a dizer, parecia um cemitério Estava aquilo. dirigindo lá ontem? Parecia um velório, Pai Divino. Parecia um velório aquilo. Que tristeza. Eu estou aqui, meu Papai Divino. Eu estou aqui por mais uma vez. E se o senhor Luiz tiver alguma pergunta, eu respondo. Tem alguma pergunta? Me dê licença, Pai Divino. O senhor quer me perguntar alguma coisa? Pergunte, filho. O problema é de vocês. Eu já disse. Eu agora não disse, leia você porque é lá o representante da União Divinista, porque sou fundador da União Divinista e divinista, fundador da União Divinista. Muito bem. Mas eu entreguei tudo na mão de vocês e ia coisa por aí afora. O problema é esse. O Sampaio disse umas asneiras danadas. Bom, mas antes disso, mais para trás também. Bem, então é uma coisa assim. Agora o problema é com vocês. É com vocês a coisa. Pai, nós temos tentado, eu não sou ninguém nem para falar aqui, nem ninguém para falar, mas eu acho que, como filho de Deus e dentro da boa vontade que todo mundo, que o Senhor vê, Jesus está vendo, nós temos tentado disciplinar algumas coisas que estavam indisciplinadas. Nunca contra os dons, nunca regular os dons, nunca nada disso foi a função. Nada. Apenas fazer com que o dirigente fosse o dirigente dos trabalhos e que o trabalho tivesse algum encaminhamento. Esse encaminhamento, Pai, tem que ter leitura do Evangelho Eterno. Não precisa ter evidência depois da leitura do Evangelho Eterno. O que se vai falar, algum médium falar depois do Evangelho Eterno? Foi nesse sentido. Mas escuta, por exemplo, desse trabalho de recolhimento da Mãe Maria, falam nesse trabalho? Falamos bastante. No início de tudo? Não, trabalhamos nesse trabalho diretamente em cima dele, levando as pessoas para isso. Eu não sei, eu estou surpreso. Eu estou surpreso, porque... Pai Divino, me dê licença. Ele, Deus, está na carne, em forma de homem. Depois que ele fala, ninguém deveria mais falar. E por que ele abre o caminho para o intercâmbio? Será que o senhor tem a capacidade de filtrar todo o Evangelho Eterno, senhor Luiz? Claro que não. Então, meu querido irmão, os dons foi dado por Deus para ser usado. Tem muita coisa no Evangelho Eterno que o senhor nem imagina. Um dia o senhor lá vai chegar. Claro. Talvez por uma pequena comunicação de um irmão nosso, o senhor vai receber um esclarecimento tão grande que você jamais imaginava. Não mais do que o Evangelho Eterno, dentro do Evangelho Eterno. Pai Divino, me perdoe e me dê licença. Não, senhor, o senhor está errado, senhor Luiz. Eu não estou dizendo que estou certo, eu só estou fazendo o melhor. Meu querido irmão, os dons foram dados para ser usados. O senhor está me colocando como se eu fosse contra. Não. O senhor está dentro de mim, o senhor me conhece, eu estou no mesmo barco. Querendo fazer. Filho. Se eu não tiver condições, eu tentei ajudar. Não, filho. Deus está dentro, o senhor está vendo. Eu sei, filho, mas está errado. Dentro da leitura, você diga assim, dentro dessa leitura, o que foi que os médiuns videntes viram que pode ser relatado. Não depois disso aqui, ninguém falar mais nada, está errado, filho. Estamos na frente do próprio Deus na carne. Ele me deu liberdade para que eu aqui viesse. Eu estou conversando com ele. Para que eu deveria falar alguma coisa? Eu não estou colocando você no canto da parede, não. Quero dizer que seja expansivo os dons. Não que alguém venha querer barrar.
Ele poderia me barrar, eis aí, ó. Estou livre para conversar. Estou livre. Ele poderia me barrar. E quem são os divinistas para barrar quem? A mãe Maria, a Madalena, o irmão Nero, o preto velho mais pequenino que seja, meu Deus do céu, é quem tira a pedra do sapato de vocês, queridos Mestre, irmãos. me fala dos escalões. Que escalões que Os escalões, querido irmão, ontem foi mal escalonado. Por falha do dirigente, não, foi uma falha. Ele esqueceu porque nós combinamos só um segundinho. Sempre houve isto e não vai deixar de ser assim. Sempre houve isso e não vai deixar de ser assim. Se 50 pessoas forem indicadas a falar, dirigir sessão lá ou em qualquer lugar, tudo vai transcorrer de acordo com a cabeça de quem for presidente. Porque do outro lado isso é sagrado. Então, se o Marino tem mais competência ou menos competência, ou que tenha feito ou não tenha feito... Uma coisa que talvez haja erro foi assim, porque muitos médiuns videntes, e o senhor já sabe como é que é, muitos médiuns videntes dizem assim, ó, porque tá aí, Luizão e suas legiões, Arilene e suas legiões. Vamos fazer o seguinte, não vamos mais falar, fala de Jacó, que já foi, fala da Sara Bíblica, não fala o nome dessa encarnação, porque gera um endeusamento perigoso. Sim, sim. Só senhor. isso foi falado. O senhor está certo neste ponto. Está muito certo. Não é para ver isso nunca. As legiões de fulano. Não, isso não. As legiões são de Deus. Estava vendo isso. As legiões são de Deus. O encarnado, para ser citado, ele pode subir, se ele não tiver orgulho. Também ele pode descer. Imagina a legião desse ou daquele. Agora é claro que as legiões têm que ser mantidas, não é, Pai Divino? Nesse caso, está fazendo isso de colocar alguém encarnado como sendo a autoridade acima de tudo? E era um problema. Isso não pode. Está entregue. Nós temos uma coisa nesse país, nos encarnados. Luiz Carlos Prestes, numa guerra entre Brasília e Rússia, com quem você fica? Com a Rússia. Bem, agora puseram ele num pedestal daquele jeito. Um homem que viveu para o seu ideal, um exemplo de conduta, não sei o quê. Tudo isso outro dia com louvor, quando foi uma data do nascimento dele, a da desencarnação. O Lampião, um reformador social, um homem que pensou em tirar dos ricos e dar para os pobres. Bom, aqui no Brasil nós estamos desse jeito. Pega um cagalhão qualquer aí. Olha, ontem eu vi na televisão, vi o Lula dizer, o presidente da República é um pote de vaselina. Quando falaram do candidato do Maluf, candidato, vai ser a pior tragédia do que ele fez a outra vez. Eu votei com 17 anos, quando era para votar com 21, porque me arranjaram e tudo mais. Fui na frente de um juiz e me fez 1000 perguntas, deu risada e assinou aquilo e disse, menino, você vai longe. Por tudo aquilo que eu falei para ele. Bom, agora que no divinismo vem uma coisa dessa, às vezes o preto velho aparece na legião, vai a panela, olha, vai sair um fio de boi largo um dia, o boi não tem culpa nenhuma, o fio do boi não tem nada a ver com o problema humano. Vamos parar. Eu não sei. Graças a Deus, Pai Divino, eu termino assim, só nisso. É errado estar dizendo fulano de tal. É as legiões. Não importa que esteja na carne ou fora dela, são elas as legiões. Agora, querido irmão, só para você que é hoje representante da casa aqui. Eu já disse aqui, primo, isso.
O Evangelho Eterno tem 40 orações. A mais curta é essa que foi lida. Se não estiver bem com essa oração, não adianta apelar para santo nenhum. Então vamos entendendo isso desse jeito. Graças a Deus, Pai divino, suas bênçãos, graças Deus a Deus. abençoe para a eternidade. Olha, Graças. lá para trás, fazem 70 anos, por aí, uma mulher parou na minha frente e disse, por favor, me dê licença. Falou de mim o que ela estava vendo, porque tinha um índio brilhante atrás de mim, não sei o quê, disse aquilo, aquele outro e tal. Eu disse, olha, você está vendo pouco, olha lá para trás de mim. Ela olhou, foi se curvando e disse, a humanidade está atrás do Senhor. Lá no Tátua Maria Isabel, fui parar na frente de um homem telepata, me perguntou 3 coisas. Eu disse de Deus, disse da formação do planeta, disse da história do mundo, tudo que está acontecendo. Ele levantou e disse, gente, tinha 150 pessoas, só entrava 150. Este mocinho é isto que ele é. Se ele triunfar, a humanidade triunfa. Se ele falhar, a humanidade falha. Então, minha gente, a Maria Lenguasco veio lá da Argentina, filha de italianos e tudo mais, sem saber nada, nem foi minha mãe quando eu fui Enoque e tudo mais. No outro dia ela falou para a Mãe Maria, olha Mãe Maria, você deu o seu sangue como leite para ele e seu filho, mas eu dei meu sangue para ele antes de você, quando ele foi Enoque. Então, entre vocês mulheres, mães, fica uma glória isso, tá? O caso é esse. A Maria Lenguasco, então, desde o começo da vidência dela. Falam, pedem a Deus, pedem a Deus, pedem a Deus. Muito bem. É Deus, é isso e aquilo. Mas, por que é, filho meu? Eu só vejo o Senhor mandando em tudo. Só vejo o Senhor sendo tudo. Eu disse, bem, eu era delegado ungido, já era Deus em Deus para vocês. Essa coisada toda. Então, minha gente, o negócio é esse. Se vai falar na legião dele, da Maria Mejor, acaba um bando de guerreiros lá fazendo uma função de coisa. Bem, eu entreguei aquilo, está entregue e acabou-se. Vejam lá vocês como vão fazer as coisas. Você não falou de evidência. Ah, falou? Então está falado. Se alguém mais quiser vir no mundo espiritual, porque hoje nós saímos de lá mais cedo, não é? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, meu sagrado princípio, graças a Deus. É Deus da carne, Deus fora da carne, Deus dentro de nós e Deus fora de nós, porque Ele é. E é por Ele que tudo acontece. Com a sua permissão, meu Pai, eu pergunto aos meus irmãos queridos e amados, quem é maior? Aquele que manda ou aquele que serve? O que exige maior tamanho, maior grandeza, maior virtude? É aquele que obtém as glórias? É aquele que obtém as palmas? Ou é aquele trabalhador que pega no pesado? Eu, Maria, quando desço com amor e com prazer, porque eu não tenho diferença nenhuma para aqueles trabalhadores menores que lá estão pegando no pesado e se sujando da forma, com aquela sujeira toda. Não sou, meus irmãos. Nenhum de nós é maior do que ninguém, porque nós somos uma coisa só. E tem também uma coisa que diz a mãe que é obrigação de todo mundo saber. Nem Deus faz tudo sozinho. Na poesia Deus, vós sereis sempre Deus. Porque quem está nos cafundó lá de baixo, aquela centelha um dia terá que voltar a Deus, seja do jeito que for. E lá no fim, na estrofe final, Deus, na poesia Deus, no fim,
ele não manda, ele pede filhos conscientes colaboradores. Deus precisa de todos, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês, porque ninguém faz nada sozinho, nem Deus. Eu sei que houve tempo, do lado de lá não tem ontem, hoje e amanhã, em que nada havia. O Espírito de Deus era só, nada existia. Se ele quis daí, primeiro derivar casa, para depois também derivar dele, filhos dele, para habitar a casa. Daí tem o cosmo infinito e tem as vidas humanitárias. Ele precisa ou não precisa de administrar o cosmo infinito e as humanitárias? Por que é que ele disse, se você quiser ficar mais um pouco, eu digo sim. Se você disser que não, eu digo sim. Mas eu sou pai, não sou padrasto. Quase que saiu da minha boca uma coisa assim. Paizão, então o senhor acha que você está tendo lá uma copinha no cartório? Lá para trás, bem para trás, quando eu fui de Asa Pedra, vou contar isso outra vez, chegou a mim uma pessoa, naquele tempo, dotada daqueles conhecimentos tradicionais que vinha de Eva, porque eu não deixei corpo 8 vezes até 9. Pois com Elias ninguém achou nada meu, com Moisés ninguém achou meu esqueleto, com Elias foi embora tudo isso. Então um fulano chegou a mim e disse, mas olha aqui, depois que eu falei de Deus, a saída do cosmos, a saída dos filhos e tudo isso,